Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar continuidade no próximo item da apostila de vocês, raízes exatas e aproximadas, página 50, não, página 50. Raízes exatas, vocês já estudaram, vocês sabem raízes exatas, aproximadas que nós iremos ver nas próximas páginas, tá? Então, eu vou fazer aqui, relembrar com vocês as raízes exatas, fazer algumas atividades e vamos ver com calma aí essa parte que é bem detalhada. Então, raízes exatas, aqui eu tenho 12 ao quadrado é igual a 144. Por que 144? Porque 12 é a base, 2 é o expoente, 144 é a nossa potência. Então, a potenciação, que é 12 ao quadrado é igual a 144, é o inverso da radiciação, ou vice-versa. Então, o 2 é o expoente. Então, 2 nos diz quantas vezes nós temos que multiplicar a base. Então, 12 vezes 12, 144. Que eu posso transformar em radiciação, raiz quadrada. Raiz, que é chamada de radical, de 144, que é o radicando. 2 é o índice. Quando o índice é 2 aqui, não necessariamente ele tem que aparecer. A maioria das vezes vai aparecer só o radical, não vai aparecer o índice 2. A partir do 3, 4, 5, aí sim, mas quando for 2 não tem necessidade. Então, a raiz quadrada de 144 é o 12. E 12 vezes 12 volta para 144, que é chamado de raiz, certo? Então, a primeira questão aí da página 51, nós temos troca de ideias. Calcular o volume de um corpo significa determinar o espaço ocupado por ele. Observe atentamente os dois cubos ao lado e, junto com seus colegas de turma, responda as questões propostas, sabendo que o cubo maior é composto de cubinhos de 1 centímetro de aresta. Então, nós temos que observar que o cubo ele é tridimensional, tem comprimento, largura e altura. Então, se vocês observarem na imagem do cubo, e eu quero encontrar o volume deste cubo, então eu tenho que contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 cubinhos. Aqui, comprimento, largura. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, para eu encontrar o volume de um cubo, eu tenho que multiplicar comprimento, largura e altura. Aqui é a mesma coisa, ó, vai ficar 1 vezes 1 vezes 1. Então, na letra A, quantos cubinhos são necessários para formar o cubo maior, ou seja, o volume? Então, é só multiplicar. 4 vezes 4 vezes 4, que é igual. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 cubinhos. Letra B. Qual é o volume do cubo menor? Que eu falei para vocês, só multiplicar as arestas. 1 vezes 1 vezes 1. Então, vai ficar 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro. Que vai dar 1 centímetro cúbico. Cúbico porque eu estou multiplicando o volume, ó, 3 vezes. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Letra C. É correto afirmar que o cubo maior ocupa um espaço correspondente a 64 cubinhos de 1 centímetro cúbico? Sim, porque o cubinho menor ele forma um cubo maior. Então, a quantidade para que se forme o cubo maior são 64 cubinhos de 1 centímetro cúbico. Letra D. Qual é o volume do cubo maior? É o que nós fizemos lá na letra A. Só que agora é em centímetros. Então, se eu sei que
São 64 cubos que formam o cubo maior e ela é formada por 64 centímetros cubinhos de 1 centímetro cúbico, então é só multiplicar. 60 vezes 1, 64 vezes 1, 64 centímetros cúbicos. Letra E. Quanto mede a aresta do cubo maior? 4, porque nós temos que somar, ver quantos quadradinhos formam o comprimento, a largura e a altura. O comprimento são 4 cubinhos, então vai medir 4 centímetros. Mede 4 centímetros, são 4 cubos. A F. Que potência representa o volume do cubo menor e do maior? Do cubo menor é 1 elevado à terceira potência. 1 vezes 1 vezes 1 vai ser igual a 1. Do cubo maior vai ser 4 elevado à terceira potência, porque 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. A F, a G. Você já comprovou por meio de cálculos que a operação inversa da potenciação é a radiciação. No caso da potência de expoente 2, a operação inversa é a raiz quadrada. Dessa forma, qual é a operação inversa da potência de expoente 3? Então, aqui quando eu tenho 4 elevado à terceira potência é igual a 64. Se eu quero transformar em radiciação, então vai ficar, ó, raiz cúbica de 4, raiz cúbica de 64 é igual a 4, certo? Então, o expoente vai ser o índice da raiz. O resultado, que é a potência, vai ser o radicando. E a raiz vai ser a base, certo? Na página 52, eu coloquei aqui um exemplo. Raiz cúbica de 27. Então, se eu quero achar a raiz cúbica de 27, então eu tenho que pensar qual o número que eu multiplico 3 vezes que dá 27. Então, é parecido com a raiz quadrada. A raiz quadrada eu multiplico 2 vezes. A raiz cúbica eu tenho que multiplicar 3 vezes. Então, é o 3, pois 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Certo? Então, calcular a raiz cúbica de um número é determinar outro número que, elevado ao cubo, resulte do primeiro. Ou seja, qual o número que eu elevo ao cubo que dá 27? 3 ao cubo é 27. Certo? Então, vamos aí à primeira questão. Vou fazer essas primeiras aqui. Primeira questão. Indique o número inteiro que representa a raiz quadrada de cada número a seguir, quando possível. Raiz quadrada de 10.000. 100. De 900. 30, porque 30 vezes 30, 900. De 121. 11. De menos, raiz quadrada de menos 49. Não existe. Porque não existe o número que eu multiplique por ele mesmo, que vai dar menos 149. Por exemplo, raiz quadrada de 49, eu sei que é 7. Porque 7 vezes 7, 49. Se eu disser que é menos 7, ó, não pode. Porque menos 7 vezes menos 7, menos com menos,
dá mais. 7 vezes 7 dá 49, ó. Então, não existe. Então, não existe raiz quadrada para número negativo. Agora, se o negativo fosse fora da raiz, seria um outro caso, que vai aparecer mais lá na frente. Questão 2. Complete os espaços, tornando verdadeira cada igualdade. Então, aqui, ó, o resultado é 25. Então, 5 ao quadrado, 25, pois raiz quadrada de 25 é igual a 5. Letra B, 169, então o resultado é 13. Ó. A raiz é 13. Então, aqui é 13 ao quadrado, 169, raiz quadrada de 169, 13. Raiz quadrada de 225, 15, pois 15 ao quadrado, 225. Raiz quadrada de 400 é igual a 20, pois 20 ao quadrado é 400. Questão 3 é resolver as expressões numéricas. Lembrando que temos que resolver parênteses, colchetes, chaves, radiciação, potenciação, multiplicação e divisão, adição e subtração. Então, nessas expressões numéricas aqui vão aparecer todas as propriedades. As 4 operações, os parênteses, colchetes, chaves, mais a potência e a radiciação. Então, nesse caso aqui, temos que resolver menos 13 ao quadrado. Menos 13 ao quadrado, 169. Mais raiz quadrada de 81, 9. Menos 3, que multiplica raiz quadrada de 625, 25. Menos 3 ao quadrado, 9. Aqui eu posso repetir para resolver a multiplicação. Bem aqui, 169 mais 9, menos 3 vezes 25, 75, menos o 9. 169 mais 9, ou eu posso simplificar esse 9 aqui, ó. São simétricos. Mais 9 com menos 9 fica mais fácil assim. E subtrai 169 de 75, que é igual a 94. Letra B. Menos 5, repete, vezes raiz quadrada de 49 igual a 7. Mais menos 8 ao quadrado, 64 positivo. Então, mais 64. Multiplicação, 5 vezes 7, menos 35, com mais 64. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai ficar 29, 64 menos 35, 29. Questão 6. Questão 6, já, letra C. 6 ao quadrado, 36. Mais, abre colchete, raiz quadrada de 36, 6. Mais, do parênteses, raiz quadrada de 225, 15. Menos 12 elevado a 0 igual a 1. Fecha parênteses o colchete. Repete 36, mais colchete, 6, mais 15 menos 1, 14. 36 mais 14 mais 6, 20. 36 mais 20, 56. Letra D. Menos 1 vezes
menos, aqui pode, ó, o menos está fora da raiz. Raiz quadrada de 25, 5, mais menos 3 ao cubo, como o expoente é ímpar, o resultado é negativo, menos 27. Multiplicação e jogo de sinal. Menos com menos dá mais, 1 vezes 5, 5. Mais com menos dá menos. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 5 menos 27, menos 22. Aí, 3 elevado a 0, 1, mais raiz quadrada de 1, 1, mais raiz quadrada de 144, 12, menos 7, fecha parênteses, fecha colchete, repete 1 mais, colchete, 1 mais, 12 menos 7, 5, 1 mais 1 mais 5, 6, 1 mais 6, 7. A questão 4, mais outra expressão. Vamos lá. 1 quinto elevado a menos 2. Então, quando o expoente é negativo, tenho que inverter para tirar o negativo. Então, vai ficar 5 sobre 1 elevado a 2, mais 1 ao quadrado. Eu posso resolver isso aqui. 1, 5 ao quadrado, 25. Mais raiz cúbica de 27, de menos 27, raiz cúbica de menos 27 é o menos 3. Aqui, ó. Não, eu posso decompor ele aqui, ó. 27 vai ser 3 elevado à terceira potência. Então, aqui 5 ao quadrado, 25 sobre 1 vai dar 1 elevado ao quadrado vai dar 1, mais 1 sobre 25. Aqui eu posso simplificar o índice da raiz com expoente, mais com menos 3. Aqui, MMC vai ser o 25. Não posso somar nem subtrair se não estiverem com denominadores iguais. Então, 25 dividido por 1, 25. 25 vezes 25, 625. 25 dividido por 25, 1. 1 vezes 1, 1. 25 dividido por 1, 25. 25 vezes 3, 75. Então, aqui, ó, 625 mais 1, 626. 626 menos 75 vai ser igual a 551 sobre 25. Não dá para simplificar, letra C, alternativa C. 551 sobre 25. Questão 5. Conhecendo a área de cada quadrado, determine a medida de seus lados. Então, nós sabemos que o quadrado tem os 4 lados iguais, o meu não está, né? Vai variar. E se eu sei que é um quadrado, eu quero saber quanto que vale a medida dos seus lados, eu tenho que achar a raiz, calcular a raiz quadrada da área. Então, se a área é 121, eu tenho que achar raiz quadrada de 121 metros quadrados. A raiz quadrada de 121 é 11 metros. Raiz quadrada de, aqui é 49 metros, 49. Igual a 7 metros.
A letra C, 196. Raiz quadrada de 196 é igual a 14 metros. Letra D, raiz quadrada de 576 metros quadrados é igual a 24 metros. Aí, raiz quadrada de 1 igual a 1 metro. E a última, letra F, raiz quadrada de 441 igual a 21 metros, porque 21 vezes 21 é igual a 441. A questão 6, para finalizar, temos um paisagista deseja cercar um jardim quadrado de 25 metros quadrados. Então, se o jardim é quadrado, tem 25 metros quadrados de área, nós temos que achar aqui, ó, a medida do lado do quadrado, ou seja, do jardim. Raiz quadrada de 25 metros quadrados é igual a 5 metros. Sabendo-se que o metro linear da grade custa R$ 23,25 e foi pago um adicional de R$ 1,75 por metro linear de grade instalado, a despesa com a cerca em reais foi de... Então, se eu sei que o lado é igual a 5, o perímetro do quadrado vai ser... Perímetro é a soma de todos os lados. Então, vai ficar 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é igual a 20 metros. E o valor pedido. Então, se eu sei que o perímetro é de 20 metros, então vai ficar 20 vezes... Qual é o valor da grade? 23,25. Mais um adicional de R$ 1,75. Certo? Então, aqui 20, primeiro a adição, dentro do parênteses, 23,25 mais 1,75 vai dar 25. 25, não era nem para ter colocado parênteses, R$ 25. Então, multiplicando 20 vezes 25, R$ 500. Então, esse é o resultado. Letra C, certo? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte aí, relembrado algumas propriedades das potências, da radiciação. E no próximo vídeo estarei explicando radiciação de números inteiros, números negativos, positivos, certo? Continue se esforçando, fazendo as atividades. E estamos por aqui. Fique com Deus. Até a próxima aula. Estou com saudade de vocês.